Boa tarde, turma do S3, do técnico concomitante em informática do IFCE Campus Aracati, na disciplina de desenvolvimento de aplicações distribuídas, currículo completo. E para a gente falar hoje sobre o tema... Boa tarde, Letícia. Para a gente falar hoje sobre o tema modularização e gestão do projeto usando uma ferramenta que facilita algumas coisas para nós. Só que aí eu preciso explicar a forma como essa ferramenta organiza o projeto e tudo. E antes, como é uma aula gravada no Classroom, né? E o Instituto, a resolução exige, eu vou apresentar a vocês brevemente o slide do ensino remoto. Em seguida, a gente passa para o assunto de hoje. Muito bem. Então, chegamos à aula em que eu vou apresentar uma ferramenta desenvolvida por mim, com a ajuda de algumas pessoas da comunidade. Lá no GitHub até já tem registrado isso. E o nome dessa ferramenta eu chamei, por enquanto, de Flask Starter. Mas o intuito é, quem sabe, propor ela dentro do projeto Flask para ela fazer o que o Django já tem, só que já próprio do Django. Outra coisa, ela é open source, ela é baseada numa licença chamada Apache 2.0. Eu vou apresentar ela do ponto de vista de eu, desenvolvedor, né? E também do ponto de vista para vocês, usuários. Essa aula eu estou gravando, eu vou disponibilizar também depois para o Walter e para o Silas, porque como o projeto, né, envolve as 3 disciplinas, pode ser útil para eles ter contato também, viu? E eu vou ligar ela muito com o tema da aula proposta assíncrona de ontem. Quem não leu ainda, de certa forma, eu vou fazer um resumo aqui, mas relembrando, né? Porque eu já falei desse tema, eu acho que uma outra vez. Deixa eu compartilhar aqui uma janela. Hoje, gente, existe toda uma tendência a desenvolver aplicações web seguindo um padrão que deixe ela mais desacoplada de tudo, mais fácil de escalar, quer dizer, conforme aumenta a demanda de acesso a ela, ela conseguir dar conta disso, muitas vezes por meio de múltiplas instâncias. Então, existe esse conceito do app de 12 fatores, certo? 12 factor app. E alguns dos conceitos são, acho que eu já abordei com vocês, isso aqui eu não vou explicar tudo, certo? Porque é tema da aula de ontem, para vocês se inteirarem. Eu até apresentei a vocês, junto com isso, 2 vídeos, né, falando disso. Mas qual é a ideia? A gente ter só uma base de código controlada por uma aplicação, né, de controle de versão. Então, a gente tem, no nosso caso, dos nossos app Flask, que até agora, durante as aulas, não estou falando do meu CLI ainda, até as aulas agora, a gente tem feito isso. O projeto está sendo versionado com Git e salva no repositório remoto do GitHub. Vocês tiveram aula sobre isso, então a gente tem base para isso aqui. Declaração explícita e isolada de dependências. Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui, ó. Não sei se vocês viram que isso aqui tudo é link para os detalhes de cada ponto, tá?
Então, qual é a ideia aqui, ó? Por exemplo, aqui não menciona o nome, mas a ideia que ele explica aqui é a gente ter um arquivo em que a gente declare manifestamente, ó, as dependências do nosso projeto. O que é que a gente tem visto durante a disciplina, que a gente faz com o projeto Python, inclusive o Flask, requirements.txt. Então, nossos requisitos do projeto tem que sair lá daquele requirements, beleza. Configuração. Guardar as configurações no ambiente. A gente tem visto até agora usando o arquivo .env, em que a gente coloca umas variáveis, e a gente vinha utilizando uma extensão do Python, uma lib do Python chamada .env, que a gente carregava elas para uma memória, né, exportava elas para a memória no sistema, e o nosso app conseguia capturá-las usando os.env e o nome da variável. Minha biblioteca usa uma forma mais elegante de fazer isso e mais automatizada. Vou mostrar para vocês que é uma lib de outra pessoa, brasileiro também. Na hora eu falo. Então, a gente já tem conhecimento para isso. Então, esses 3 primeiros, a gente está com um alicerce legal, mesmo que existam outras opções, mas a gente viu. Serviços de apoio, né? Esse backend services. Então, a ideia é que tudo que a gente vai usar na nossa aplicação seja desconectado dela, se não for a regra principal dela. Por exemplo, banco de dados, a gente está fazendo. Por quê? Tudo bem que no nosso computador em ambiente de desenvolvimento a gente está usando o SQLite, que cria um arquivo no próprio diretório do projeto. Beleza? Mas, para ambiente de produção, a gente viu como conectar um banco MySQL. Então, temos um exemplo aí de um backend service. Upload a gente vai fazer em disco, certo? Então, mas a ideia seria colocar upload de mídias, né, vídeos e imagens também para um serviço desse, só que é pago, então não tem como a gente testar isso assim para valer. Build, release e run serem estritamente separados. Muito bem, isso aqui tem mais a ver com procedimentos de desenvolvimento, certo? A gente ter o nosso código, fazer o build. Agora que eu apresentei para vocês o Poetry, eu apresentei para vocês o Poetry sexta passada, não foi à tarde? A ferramenta Poetry? Acho que foi. Ela tem uma forma de fazer build, mas o Python ele é meio que script, então a gente não pensa muito assim num build. Porém, quando a gente tem uma versão estável do projeto, a gente faz o release e publica, né? Faz o deploy com as configs próprias. Então a gente, de certa forma, está atendendo a isso aqui, porque a gente tem a nossa base de código. Quando tem novas funcionalidades, a gente viu como fazer o deploy e usar configurações diferentes lá no deploy, na produção. Então, esse aqui, em certo sentido, a gente viu. Esse 6 aqui, que é executar o app como um processo sem estado, a gente, em parte, está fazendo, porque a gente não está mais usando variáveis no nosso código para armazenar informações além da session, além da sessão. Tá, a gente está persistindo em banco e tudo. Mas a gente não atende ele completo. Ele ficaria melhor se a gente usasse containers, mas aí é um assunto mais complexo. A nossa hospedagem gratuita não aceita Docker, certo? Não aceita containers, então, por assim dizer, esse aqui a gente está meio de mãos atadas, mas beleza, mas a gente está adequando o mais perto possível. Portas. Como a gente não está usando um container, a gente não precisa se preocupar com portas. Então, na nossa máquina de desenvolvimento, a gente está usando a 5000. Mas, na hospedagem, a gente usa WSGI. A gente está configurando ele atrás de um servidor web normal. Certo? Então, esse aqui a gente não está fazendo por não usar container também. Concorrência a gente também não está utilizando, porque a gente não está usando containers para poder criar novas instâncias dinamicamente, certo? Também limitação porque a nossa hospedagem gratuita não tem isso. E a mesma coisa tem a ver aqui o 9. Então, a maioria das limitações da gente tem a ver com o fato de que a gente não está usando Docker. Aí você diz, professor, e por que não ensinou? Porque torna mais complexo ainda o processo. A gente quer focar primeiro no desenvolvimento web, certo? Mesmo.
Disponibilidade também tem muita ligação com isso. Aí aqui o 10. O 10 a gente está atendendo. Paridade entre produção e desenvolvimento. Por quê? Porque quer o Windows, quer Linux, por a gente utilizar Python com nado, né, o venv, por a gente ter o requirements para espelhar e tudo, a gente está mantendo paridade, quer dizer, são o mais similar possível os ambientes de desenvolvimento e produção, muda só os configs. Logs, aqui ele sugere a gente usar um servidor de logs. Não é o nosso caso, certo? Então, mas a gente consegue fazer os logs, a gente lidou com os logs do servidor de hospedagem, né? A gente lê lá quando dá erros, a gente procura lá. E processos de administração a gente não tinha até agora. Agora, pelo menos no ambiente de desenvolvimento, a gente tem, certo? Então, a gente está conseguindo já um alicerce legal para adequar o mais perto possível de conceitos como esse do 12 Factor e deixar a nossa aplicação num padrão de mercado, um padrão, vamos dizer assim, de indústria, certo? Mas aí aqui eu fecho esse ponto porque eu quero que a gente dê um passo a mais. Até agora, a gente tem organizado o nosso projeto da seguinte forma, deixa eu abrir aqui. A gente tem aqui espelhado o projeto de sala de aula, né, que é o mural. A gente organizou manualmente o projeto com um arquivo app, em que estão todas as configurações da nossa aplicação e as extensões que a ela se conectam. Então aqui a gente meio que fez escrevendo, né, à mão. E sempre que a gente quiser adicionar uma nova extensão, a gente tem que alterar código. Guarda isso aí. Por enquanto a gente está escrevendo e fazendo conexões manualmente. Ah, preciso de caching. Instalo a extensão e venho aqui e escrevo em detalhes como conectar. Beleza. A gente tem um arquivo de rotas aqui que eu criei só como base para ter a rota index, né, principal. Lá é configurado ela lá no app. A gente tem um ponto .venv com configurações aqui de ambiente, né, aqui no caso, ó, produção, aí tem uma outra senha, uma secret key diferente, conexão com o banco e etc. E a gente, de certa forma, já está fazendo um sistema modular. Só que a gente fez isso aqui tudo manualmente. Não seria útil a gente iniciar um projeto e ter uma forma automatizada de deixar ele bem organizadinho? Essa é a proposta da minha ferramenta. O Flask Starter está na versão agora 0.3.1. Até hoje de manhã estava na 0.3, mas eu fiz uma correção de um bug que eu descobri. Qual é o objetivo dele? Esse aqui é o conteúdo do arquivo readme, já eu explico a vocês a importância desse tipo de arquivo num projeto, certo? Como é que a gente usa? Primeiro, para utilizar, a gente tem que fazer a instalação dele no ambiente em que a gente vai desenvolver. Ele é uma ferramenta de desenvolvimento. Mas, além de ferramenta de desenvolvimento, como a ideia é criar um script para ter vamos dizer assim, um processo de gerência do projeto, ele acaba virando também uma dependência do projeto. Mostro já... A gente vai fazer na prática, certo? Eu vou criar na minha máquina e vou mostrar que dá para fazer também no Python Anywhere. Então, quando a gente instala ele, gente, deixa eu aumentar aqui a letra, a gente tem disponível para nós ele em linha de comando. Então, ele é um plugin não, um CLI, uma interface de linha de comando, que a gente vai ter ele como comando no nosso terminal. Se a gente instalar globalmente no sistema, em qualquer terminal ele vai estar disponível. Se a gente instalar num Python clonado, com ele ativo, ele vai estar disponível. Com o Python clonado ativo, ele vai estar disponível. Eu botei help para poder a gente ter a lista de quais comandos ele tem. Então, por exemplo, se a gente digitar em qualquer local, Flask Starter, init e um nome qualquer, o script dele vai criar um diretório com esse nome e dentro vai criar toda a estrutura de um projeto organizado pensando lá naquele 12 Factor já, certo? Com configuração dinâmica. Quando eu for demonstrar aqui, vocês vão ver. Eu vou precisar explicar, né, o porquê das coisas. Ele também tem help no init, certo? Eu botei help em quase tudo. E depois de criar o projeto, dentro do projeto vai ter um script especial, que é o manage.py. Ele, para executar, a gente usa o Python, certo? Então,
chamando ele e, por exemplo, dizendo para ele plug menos blueprint e um nome para blueprint, ele vai criar um diretório com toda uma estrutura interna para ter um blueprint dentro. Se a gente quiser que esse blueprint tenha templates próprios, a gente pode colocar "-t" junto aqui. Tipo, python manage.py plug menos blueprint espaço "-t" espaço o nome do blueprint. Ele vai criar o blueprint com os arquivos, com um código base já de blueprint e configurado para usar o diretório templates / nome do blueprint. Como a gente já fez manualmente, só que todo no automáticozinho, bonitinho. E o legal, ele é plugado ao nosso app automático. Criou o blueprint, não tem preocupação. Ele já vai ser adicionado nas configurações para o app carregar ele. A gente não precisa ir lá no app, dizer app, registre o blueprint e tal. Não, ele faz por nós, tá? Além disso, dentro de um arquivo, eu botei aqui eu botei em inglês, gente, porque o meu objetivo é ser público-alvo geral, tá? Mas a gente vai ter um arquivo de configurações onde a gente tem uma variável chamada extensões, onde a gente lista plugins, blueprints e extensões que o nosso projeto usa, tá? Eu também vou mostrar. E para executar, vai ser Flask run? Não, a gente vai usar o meu script para ele executar com as configurações possíveis. Python manage.py run server. E aqui, se a gente transformar isso aqui num container Docker, por exemplo, é só isso aqui ser o comando de execução. Se eu não me engano, é o work. É a parte work do Dockerfile. Eu não lembro se é o work ou se é o run. E chamando, dá para configurar a porta correta aqui e tudo mais. Então, ele executa o nosso projeto como um processo standalone, igual o Flask Run, certo? Sem precisar de um servidor web atrás. E para plugar um banco de dados, que é o mais complexo, a gente teve algumas aulas falando do Flask SQL Alchemy, do Flask Migrate. Então, com esse comando aqui, ele vai criar toda a configuração para o Flask SQL Alchemy e para o Migrate. Eu só não automatizei ainda a parte de migração. Depois eu vou criar um comando para fazer as migrações, tá? Ele aqui ainda está manual. Versão 0.3.1, né, ainda. Eu ainda estou marcando esse projeto como alfa. Então, ele já é funcional, ele já executa direitinho, mas ele ainda é alfa, certo? Então, não... como é que eu posso dizer? Tem coisa que ainda não está pronta, tem funcionalidades úteis que eu ainda não desenvolvi, mas essas aqui que eu alisto aqui estão funcionando. E o run server, o run server dá para a gente botar um "-p", se eu não me engano, e o número de porta ele vai executar com uma porta. E aqui tem outras considerações minhas. Eu uso para gerir as dependências do projeto, deixa eu mostrar aqui o repositório dele. Tem aqui, ó. Que aqui tem um link pro GitHub dele, que é no meu, né? Um repositório meu. Eu uso para gerir as dependências do projeto, não do meu. O meu eu desenvolvo usando o Poetry normal para fazer o build, para publicar no PyPy, né? .org. Mas eu uso como dependência... Não é aqui, é aqui em templates. Eu uso aqui, acho que é aqui no init. Eu uso uma biblioteca chamada Dynaconf, não é aqui, é lá em configuration, peraí. Tá aqui. Essa biblioteca Dynaconf, ela é desenvolvida por um brasileiro, certo? Ele chama Bruno Rocha, ele tem um canal muito bom no YouTube e ele tem muito vídeo sobre Flask. Inclusive, boa parte do que tem nesse projeto foi baseado numa palestra dele de 2019. Que ela carrega mais dinamicamente, por isso ele chamou de Dynaconf, as configurações do que o .env puro, certo? O .env ele exporta para o ambiente e no seu código você tem que pegar. O Dynaconf ele abre um arquivo, pega as variáveis e já usa, já configura. Inclusive essa classe Flask Dynaconf é própria para configurar Flask
ele tem a Django DynaConf. Tá? Então, basicamente, ele vai abrir um arquivo, pegar as configurações e colocar no app, pura e simplesmente. Então, esse aqui é o repositório. Deixa eu ver. Certo? Quem quiser colaborar, tem duas issues abertas, uma minha que eu quero fazer, que é fazer o migrate funcionar, que eu falei que ainda não fiz, eu botei aqui em 12 de julho. E no dia, acho que 1º de agosto, esse é o Tacone, né? Ele já contribuiu para o projeto, tanto que tem ele lá na lista de contribuintes. Ele falou para eu dar uma olhada nesse outro projeto chamado Cookie Cutter, que faz parecido, só que ele pega os modelos de projeto de algum repositório do GitHub. Tem sua utilidade. Só que como eu quero propor o Flask Starter para funcionar dentro do Flask, igual o Django tem a criação de projetos dele, aí eu vou manter a ideia do Flask Starter, embora o Cookie Cutter seja excelente. Tipo, você consegue clonar um projeto do GitHub já, todo com os arquivos de Docker, de Kubernetes já prontos lá. Tá? Mas beleza, esse é o repositório. Mas vamos primeiro aqui dar uma olhada em como foi que eu desenvolvi o projeto em si. Só a título de curiosidade, certo? Eu não vou explicar todos os detalhes e decisões que eu tomei, não. Mas essa daqui, gente, é a árvore do projeto que eu desenvolvo, certo? Daqui da pasta dist para cima já vai ficar todo cinza. É porque as extensões, o GitHub ainda está carregando. Pronto, ele ignora todos esses diretórios aqui, ó, menos o ponto .github, porque isso aqui é do GitHub, são os modelos de como reportar um bug ou pedir uma funcionalidade. Então, a dist é onde o Poetry coloca os builds do projeto. Alguém fez uma pergunta, deixa eu dar uma olhada. Felipe, você não está apresentando a tela. É verdade, eu estava compartilhando janela, né? Desculpa, gente. Obrigado, Matheus. Estava compartilhando janela, né? Corrigindo aqui. Pronto. Eu estou com o code aqui aberto no meu projeto, certo? Não é um projeto Flask, é o projeto em que eu desenvolvo essa aplicação Flask Starter. Esse diretório dist é onde o Poetry coloca meus builds, que ele envia esses arquivos para o pipe. Tá? Mas se alguém pegar um desses arquivos WHL aqui, copiar e disser pip install e o nome do arquivo, ele instala também. Tem lá, dá para baixar esses arquivos lá. Isso aqui é como se fosse o... Não é, mas é como se fosse o binário e o código-fonte do projeto. O resto aqui é tudo configuração, é o Python clonado, certo? Isso aqui não é do outro mundo, não. O projeto em si, eu estou desenvolvendo com o Poetry, tá? A gente sabe porque tem aqui o Poetry Lock. E aqui é o arquivo com mais dados do que o normal do Poetry, porque aqui são algumas informações que o PyPy ele exige para que o projeto seja postado lá, que é um nome, a versão, o Poetry pega isso aqui e gera o arquivo na hora de publicar, certo? É uma descrição do projeto, eu tenho até que corrigir aqui que essa descrição está errada em inglês, ó. Autor, aí eu tenho que botar um e-mail, né, que tenha ligação com o meu GitHub. A licença, aí aqui tem que ser um código que o pipe aceita, então esse aqui é o da licença Apache. A Apache, ela é código livre e permite uso comercial. Qual é o readme do projeto? Quer dizer, o arquivo que tem as descrições lá que eu li para vocês agora há pouco, eu digo aqui onde ele está hospedado, o sistema de versão, qual é a página, a homepage dele, né? Eu botei o mesmo, tá? Mas dá para criar um site para o projeto. Palavra-chave, para se alguém procurar por essas palavras-chave encontrar. Aí esses classificadores aqui, o PyPy dá dicas. Então, por exemplo, 3 menos alfa, 4 é beta, 5 é produção. Quer dizer, é uma versão estável, tá com menos bug, tudo corrigido. Então, com o tempo, eu vou subir esse número aqui. Público-alvo, desenvolvedores. Isso aqui são tudo exigências ou possibilidades que o PyPy diz. E o resto aqui é coisa do Poetry, certo? Para fazer o projeto rodar direitinho. Nele aqui eu estou usando o AutoPep, não o Black, para formatar o código. Mas beleza.
E aí você diz, Felipe, se o projeto seu não é Flask, por que que tem aí o Jinja? Porque o Jinja não se limita a fazer os templates do Flask, não, com HTML, certo? Eu fiz uso do Jinja porque eu criei arquivos Python com marcações usando a mesma ideia lá dos templates do Flask, chave-chave e um nome de uma variável. Aí eu pego o arquivo lá, troco os valores e gero um arquivo Python com os valores trocados. Então, mas beleza, aqui tudo é só detalhes técnicos desse projeto. Mas como é que ele funciona? Eu tenho aqui no meu código, eu uso essa biblioteca click para criar comandos para o terminal. E eu tenho aqui, ó, eu uso ela e outra, certo? E o que é que eu fiz aqui? Eu criei com esse aqui primeiro, o comando Flask Starter vai ficar disponível no terminal quando alguém instala. Com esse segundo, ele vai disponibilizar o comando init, então quando a pessoa diz lá Flask Starter espaço init e um nome, ele vai pegar o nome, ó, de argumento que a gente digitar lá e colocar nessa variável name. Daí vai fazer o procedimento que eu programei aqui, que é criar a árvore do projeto, os diretórios, etc. Inclusive aqui dentro, no nosso ambiente de desenvolvimento local, eu fiz ele criar já um Python clonado, colocar dentro dele já instalando os requisitos do projeto, pegar alguns templates básicos e já transformar no arquivo Python destino, certo? Eu mostro já esses templates. E é isso. Então depois ele já deixa tudo instalado pronto para a gente executar, certo? Então cria, clona Python, faz tudo. Eu fiz aqui, automatizei toda essa tarefa. Mas se a pessoa quiser usar o Poetry, dá para substituir. Eu não coloquei aqui já usando o Poetry, porque eu não quero forçar alguém a usar o Poetry, visto ele não ser uma ferramenta oficial. Então ele fica pronto para quem quer usar só o pip puro, certo? Já crio também o arquivo requirements, cadê? Bem aqui assim, ó. Tem algum canto aqui que eu crio requirements. Ah, eu chamo uma função. Tem algum canto aqui que eu chamo uma função que cria o requirements. Uma função minha, tá, gente? É só porque é muita coisa, eu não lembro tudo decorado. Tá aqui, essa função install requirements, que está bem a... Cadê onde eu chamei? Tá aqui. Ela cria o arquivo requirements e instala todos os requisitos nesse Python clonado. Então, bem legalzinho, todo com Python. Eu boto como requisitos iniciais do projeto só essas 4 bibliotecas e suas dependências, certo? Mas fora isso, o resto é o que a pessoa quiser. Beleza. Então esse aqui é o script principal que roda quando a gente instala o Flask Starter. E na hora de criar os arquivos, eu tenho aqui alguns templates, ó, que não são HTML. Por quê? Porque eu criei o formato correto de um arquivo de configuração, mas esse aqui não tem nenhuma variável, mas aí eu posso usá-lo depois. Ou, por exemplo, deixa eu ver aqui esse init aqui, ó. Eu estou pensando em depois não usar no init. Ele é um arquivo Python, só que tem marcações do Jinja, ó. Aí isso aqui vai ser o nome do projeto. Quando eu dou lá o init, aquele nome vai ser usado aqui também. Por quê? Porque o projeto vai estar num diretório com o nome dele. Então ele substitui aqui pelo nome do projeto. E assim vai. Cada arquivo desse aqui é um template com usando que hoje eu uso o Jinja para gerar o destino. Tipo blueprint, ó. Ah, esse aqui é o formato base de um blueprint. A gente consegue usar o if. Então, se a pessoa selecionou para não ter templates, então cria o blueprint com essa linha. Agora, se a pessoa disse que queria templates, cria o blueprint com essa. Certo? É por isso que o Flask Starter é um requisito do projeto também. Porque quando a gente quiser usar lá para plugar um blueprint novo, ele vai precisar importar esse template aqui para usar. Então, pessoal, essa é a ferramenta. A básica ideia dela é, ela cria um script pronto. Tá aqui, o manage, cadê? Ela cria um script pronto para funcionar no projeto
já com os nomes trocados por nome do projeto, que permite a gente rodar o servidor, permite a gente criar um novo blueprint, permite a gente plugar um banco de dados, todo com comandos, sem a gente precisar fazer manualmente esses passos aqui. Eu ainda não testei, mas eu já deixei planejado ele ter suporte ao Windows também, certo? Eu tenho aqui a execução das linhas de comando para o sistema Linux e Mac e a execução no Windows, que é esse NT aqui. Só que eu não testei, eu não tenho certeza se ele está funcionando em Windows. Mas eu testei no Python Anywhere e está 100%, está funcionando legalzinho lá. Beleza. Lá só tem uma variaçãozinha para funcionar para valer. Então esse é o projeto, mas vamos demonstrar aqui no nosso... Agora nós desenvolvedores, né? Faz de conta, deixa eu sair aqui do repositório. Felipe agora está falando com vocês, é um desenvolvedor como vocês. Quer fazer uso dessa ferramenta do Flask Starter, certo? Eu vou instalar, mas depois eu vou desinstalar aqui, eu vou instalar globalmente. Então eu sou um de vocês, gostei da ideia, quero gerar um projeto modular. Quando eu gerar aqui, eu vou mostrar para vocês e dizer por que eu decidi fazer as organizações do projeto de um jeito ou de outro. Então, primeiro passo, igual lá tem lá no site, ó, pip install Flask Starter. Deixa eu aumentar aqui a letra, né? Ele baixou e está instalando no meu pip do meu sistema. Esse warning aqui não é da instalação do Flask Starter, certo? Ele baixou e instalou 0.3.1, ele pega o que eu botei lá publicado. Aqui é porque o meu pip tem versão nova. Para não perder tempo agora, eu não vou atualizar agora não, certo? Depois da aula eu atualizo, se não mata o projeto não. Mas beleza, instalei. Como é que eu sei que ele está instalado mesmo? Tá aí no terminal, ó. E olha aí a versão, 0.3.1. Beleza? Eu tenho o comando Flask Starter agora disponível, no caso, como eu instalei no sistema globalmente. Não fiz ele num Python virtual. Beleza. Vamos criar um projeto? Eu já estou ali, vocês estão vendo que eu já estou no diretório dos meus projetos, onde eu organizo meus projetos. Então vamos supor que eu quero criar um projeto de um bloco de receitas. Então, Flask Starter init blog receitas. Vou botar todo junto. Não botem espaços em nome de projeto, tá? Olha o que é que o meu CLI faz. Ó. Ele vai criar, ele criou os diretórios, agora ele está baixando, instalando e baixou e instalou tudo. Foi rápido porque eu já tinha tudo nos caches, né, do meu pip. Se aqui não tivesse, ele ia baixar cada um. Mas é esse o serviço. E agora? Deixa eu limpar aqui a tela. Ó. Isso ali já criou o projeto. Como eu chamei de blog receitas, ó, ele criou o diretório com um requirements, com o script de gestão, o projeto todo contido num subdiretório, né, num pacote Python chamado blog receitas. E no caso, eu decidi que projetos que o Flask Starter criar, o Flask vai rodar em modo instância. Então ele vai colocar todos os arquivos de instância dentro de um diretório chamado instância. Certo? Eu vou abrir aqui o projeto no Code para ficar mais... A gente não programa no terminal, né? Tá abrindo. Já abriu. Eu que não vi. Abriu atrás do terminal. Então, tá aqui o projeto. Lá no terminal não apareceu, mas tinha sido criado esse .env. Esse .env já vai ter aqui, ó, se a gente fuçar aqui, ó, o Flask Starter, o Dynaconf, cadê o Toml? Ah, é porque o Toml não vira comando, eu acho, aí não veio parar aqui. Se não me engano, ele vai estar aqui nos includes. No lib. Tá aqui, ó, todos os requisitos, ó, o Toml.
Então ele já instalou todos os requisitos do nosso projeto aqui. Que maravilha. E aqui tem um arquivo resumido, certo? Como eu fiz aqui para quem quer usar só o pip, ele está desse jeito assim, ó, dizendo que o projeto depende disso. Então, onde eu levar esse projeto, eu também tenho como instalar as dependências lá. Onde eu for fazer o deploy, onde eu for continuar o desenvolvimento. Beleza. Então, Felipe, o que é que a gente tem aqui? Vamos demonstrar. Eu vou abrir um terminal. Como o Code já tinha detectado que eu tinha o arquivo, o Python virtual aqui, ele já estava configurado, daí ele já ativou aqui no terminal, certo? Então eu estou com esse ambiente com Python clonado já ativo nesse terminal. Aí agora eu não vou fazer Flask Run. Por quê? Porque eu tenho um script de gestão, deixa eu abrir ele aqui, ó. O script de gestão agora está colorido, porque naquela hora lá a extensão estava PYT, porque eu queria deixar claro que ele era um template. Então, olha só, ele tem o comando run server, que eu posso dizer uma porta para rodar. E o que é que eu faço aqui nesse script? O que é que eu deixei aqui pronto? Eu vou criar uma string aqui, ó. Ativa o Python virtual, exporta, no caso aqui, quem é o app, e que o ambiente é desenvolvimento, no caso aqui. E aí chama o Flask Run por nós, para a gente não precisar se preocupar com isso aqui manualmente, certo? Aí qualquer coisa é só mudar aqui. Se a gente quiser rodar em outro modo, em outra porta. Não, porta é dizendo no comando. E etc. Beleza. Aí tem o plug blueprint. Daqui a pouco eu demonstro o plug blueprint. Vamos executar aqui do jeito que saiu da caixa, do jeito que o Flask Starter criou. Python manage.py. Chamei manage mesmo. Run server. Já está executando. Aí ele só reclamou aqui porque o setting está faltando a variável extensões, ou então lá está vazio. Acho que é porque como não tem nada, ela está vazio. É porque está vazio, eu não tenho nenhum app plugado ainda, certo? Mas não vai dar problema. Porque a gente já tem aqui um exemplo de rota básica, certo? Já plugada diretamente. Aqui ele é só um warning. A gente não plugou nenhum blueprint nem nada, certo? Aí ele diz aí, lá tá vazio. Mas beleza. Tá rodando. Vamos testar, ó. Por padrão é porta 5000, tá aí rodando, ó. Olá do Flask, essa página adiciona um exemplo para o projeto. Foi adicionado como exemplo para o projeto Blog Receitas. Então, projeto funcional rodando. Mas antes de eu passar para os outros comandos do Manage, de gestão aqui, parei aqui rapidinho, vamos ver a estrutura do projeto criado. Vamos lá. Tem o Python clonado. Eu não adicionei o Git aqui automático, certo, gente? Se a gente quiser usar o Git, aí a decisão nossa é só criar o .git ignore, fazer o git init e tudo mais, né? Mas olha só, tem o arquivo requirements que pode a gente ir adicionando novas coisas, certo? Não tem problema. O manage que eu já mostrei é um script de gestão. Mostrei aqui como executar o projeto. O arquivo de instância, eu já criei um diretório uploads para se a gente quiser fazer uploads aqui. Esse diretório de instância é porque o meu projeto eu tomei a decisão de o projeto vai rodar usando essa pasta instância. Por quê? Porque ela, por padrão, também é ignorada pelo Git. No Git Ignore do GitHub, ele tem lá para ignorar esse diretório. E aí o que é legal? É porque aí tudo que a gente colocar aqui de configurações da nossa aplicação não vai subir para o GitHub. Então a gente não precisa se preocupar tanto. E ao invés de usar um .env para as configurações do projeto, eu estou usando esse settings.toml, que é um formato de arquivo que aquela biblioteca Dynaconf reconhece. E aí aqui a gente pode alistar de um jeito que fica até colorido e bonitinho, configurações do nosso sistema, certo? Então, ó, secret key, aí eu coloco um valor para ela aqui.
extensões, está aqui. Então, a gente consegue colocar aqui em sequência, linha a linha, variáveis, configurações para o nosso projeto, certo? E aí, na hora de levar para o deploy, é só a gente criar uma pasta instância lá, colocar um arquivo desse com os valores. Por que esse arquivo não vai para o GitHub? Porque são configurações de ambiente. No deploy a gente usa outras, né? Tranquilo. E aí, o projeto em si, eu criei dentro desse diretório blog receitas, que leva o mesmo nome do projeto, tal. O que é que a gente tem dentro dele? Ao invés de criar um script chamado app, eu coloquei o app dentro desse init, porque a gente pode importar blog receitas e ele já vai estar disponível aqui, ó. E ele ficou bem curtinho. Olha como ele ficou curto. O nosso script que tem o create app é bem maior, né, até agora. Ficou curtinho e aqui a gente praticamente, dificilmente vai mexer, certo? O que é que a gente tem aqui, ó? Importa o Flask, porque a gente precisa instanciar um objeto Flask. A gente importa o módulo a extensão de configuração, que o meu script já cria, mostro já o que é que a gente faz lá. E no caso, eu importei aqui essa views root só para poder ter a rota lá de exemplo, aquela que a gente acessou agora há pouco. Pronto. Por quê? Felipe, mas as configurações, como é que ele se conecta com as rotas e tudo mais? É esse configuration aqui que faz. Então a gente realmente desacoplou tudo. Aqui só instancia o app. As configurações estão isoladas no outro canto. E a gente vai para lá agora. Ó. Não sei se vocês sabem, mas se a gente segurar o Ctrl no VS Code e clicar, a gente vai para o arquivo do objeto, da classe. Tá aí. Então, olha só. No arquivo de configuração, que está aqui, ó, o init está aqui, a gente tem um diretório chamado ext. Qual é a ideia do ext? A gente colocar extensões, tipo, eu quero conectar ao banco de dados, ele vai ter um diretório aqui dentro. Eu quero conectar a um servidor de upload de mídia, a gente não fez, né, não vai usar, eu coloco ele aqui dentro, porque é uma extensão do Flask. Eu quero fazer uso do Redis, vocês não vão ver isso no semestre, mas para isso eu preciso de uma extensão, então é aqui que ela vai estar. Então, se for extensão de terceiros, eu projetei para ser configurado aqui. Então, por enquanto, só tem o configuration. O que é que ele faz? Ele usa o Flask Dynaconf para carregar todas as extensões daquele arquivo lá de instância do settings.toml, certo? Então ele vai carregar todas as extensões lá e adicionar no nosso app, automático, certo? Então toda vida que a gente criar, colocar lá uma nova configuração, uma nova extensão, ele vai carregar automático aqui, sem a gente precisar fazer mais nada do que listar novas configurações. Então, plugar extensões agora virou basicamente uma tarefa de configuração. Ah, eu quero usar o Flask SQL Alchemy, quero usar o Migrate, quero usar qualquer outro lá, qualquer extensão. Agora é feito com configuração. E de quebra eu já coloquei aqui a configuração no diretório padrão de upload, mas pode ser usado qualquer outro. Não tem exemplo de upload aqui ainda, certo? Então, esse aqui é uma extensão. Toda extensão vai ter uma função chamada initApp que recebe o app e usa e faz dentro dela a conexão com o app, certo? E o Flask Dynaconf vai fazer isso por nós. Como? Lendo o arquivo settings e carregando elas automático. Eu vou já demonstrar, certo? Eu vou fazer aqui o do banco de dados, a gente vai ver qual é o padrão. E blueprints, aqui não tem nenhuma, mas a ideia é, se é de terceiros, é no diretório XT. Se é nosso, porque é do nosso projeto, no diretório blueprints, tá? Pronto. Essa é a estrutura do projeto. O app está aqui, ele vai carregar as extensões e os blueprints automático a partir do que a gente preencher nos settings. Vamos para um exemplo? Quero conectar com o banco. No caso do banco, eu fiz um comando especial para ele, para já ter o migrate pronto. Então, Python manage plug database.
Baixei, instalei todos os requisitos para o nosso sistema, o nosso projeto ter acesso a um banco e migrações. Só migrações que ainda não funcionam através do Migrate, tá? Mas olha só. E aí eu só deixei um aviso aqui no final, que não criei nenhuma entidade ainda conectada ao app, que é o que eu falei já na aula do SQL Alchemy, né? O Migrate só vai criar as tabelas que tiverem algum relacionamento com o app. Então não tem nenhum importe de entidade ainda não. Só fez configurar. Olha o que é que mudou aqui, ó. Eu crio já um exemplo aqui de arquivo models, mas não conectei, certo? Deixa eu diminuir aqui. Então aqui já fica um exemplo. Então se a gente quiser entidades globais, a gente coloca aqui. A gente importa o objeto DB e aqui, ó, é tal qual a gente viu em sala de aula. Mas a gente pode ter modelos dentro dos blueprints também, certo? Esse aqui é um global. Outra coisa, o Flask, SQL Alchemy e o Migrate não são desenvolvidos por mim, não é? Eles são extensão do Flask, então eu coloquei ele dentro do diretório EXT, ó. Criei o arquivo database, que são as configurações de banco de dados. Aí é aqui, ó, que eu faço aquela configuração que a gente viu nas últimas aulas. Importo o metadata, o SQL Alchemy, o Migrate, configuro a convenção de nomes, e dentro dessa função initApp é que eu faço o initApp com o app ó, e com o Migrate. Então aqui, e como é que ele vai carregar, professor? Ah, como é que o nosso app sabe que tem que chamar isso aqui para se configurar com o banco de dados e o Migrate? É porque agora o settings mudou. Aquele comando lá adicionou isso aqui no settings, ó. Extensão. Adicionou aqui na lista, ó. Agora, lá no pacote blog de receitas, dentro do diretório EXT, tem um módulo chamado database, dois pontos, e lá tem uma função chamada initApp. Então, o dynaconf vai procurar nesse diretório, esse módulo database, chamar esse initApp, entregando para ele o app. Carregamento automático da extensão. Então, aqui virou agora uma configuração. Então, já já a gente vai fazer uns blueprints e ver que é só ir alistando aqui. E o banco de dados? Aí ele não precisa saber onde é o banco? Olha só, aquela nossa variável de dizendo onde é o banco, e aqui no caso eu crio já voltado para SQLite. Se a gente for para o servidor, é só mudar aqui para o MySQL, né? Tá aí, ó. E como ele precisa saber onde está o banco, o meu código pega o caminho completo, certo? O path todinho. Para onde está o projeto, a instância e o arquivo. No caso do SQLite, né, que é em arquivo. Vamos ver se a gente consegue criar o banco mesmo? Olha só. Aí aqui a gente vai fazer usando o Flask Migrate padrão, certo? Então, deixa eu diminuir aqui esses diretórios e tudo. Então vejam só, aqui não tem o diretório de migrações, não tem nada ainda. Nossas entidades não estão mencionadas no projeto, né? Então deixa eu mencionar aqui nessa view. Eu vou só fazer um import, igual eu demonstrei na outra aula. Se tiver um import para algo que usa o app, ele vai reconhecer. Então, se from.models eu importar example, que é essa tabelinha aqui, exemplo, né, que eu criei para nós, né, o meu código cria, a gente consegue criar ela no banco. Ó. Vamos lá. Primeiro, como eu não fiz ainda essa parte no Flask Starter, a gente precisa só fazer uma coisa. Exportar o Flask App. E é quem? Blog Receitas. E depois, FlaskDB init. Olha só quem ele criou aqui. O diretório de migrações. Depois, FlaskDB migrate -m. Example vai virar uma tabela. Geramos o script de migração. Ele aqui deu, ó, já vou mostrar como a gente colocar isso aqui. Ele deu que a gente não colocou aquele track modifications para falso, né? Que deixa o banco lento. Então, onde é que a gente vai colocar isso? Fazemos já. Mas, ó,
Ele gerou o script todo certinho. E agora, para criar o banco? Flask db upgrade. Depois eu vou colocar isso aqui tudo embutido no manager, certo? E agora ele criou o banco. Tá aqui o banco. Cadê? Aqui é os scripts, né, de migração. E como o Flask aqui, o meu projeto configura para usar instância, ele criou dentro de instância. Olha o banco aqui. Se a gente abrir aqui com SQLite, ó, instance db.sqlite3.tables. Olha aí a tabela example, tá? Então a gente tem o banco criado com o migrate e depois na próxima versão, acho que vai ser a 04, eu vou colocar para o manager também ter isso, da gente dizer crie, faça o upgrade e tudo mais. Por enquanto é que a gente precisa fazer o que eu fiz aqui, que é o exportar quem é o app para ele conseguir pegar as configurações, tá? Mas fora isso, vai estar tudo disponível. Aí, Felipe, você mostrou aí que ele reclamou dessa configuração aqui, que se não fizer, não desativar, ele fica com o banco lento. Como é que é? Onde é que a gente coloca? Lá no settings, não é uma configuração? Aqui no settings a gente coloca. Só que ele, diferente do Python, os valores booleanos não começam com letra maiúscula. No Python, true é com T maiúsculo, Flask é com F minúsculo. Então vamos aqui, ó. SQL Alchemy, pack modifications, que é a variável que ele disse aqui que tem que ficar desativada, né? Igual false. Adicionei a configuração. Vamos ver se ele reclama. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um downgrade. Não, eu vou alterar a entidade, só para a gente tentar aqui, de fazer upgrade. Ó. Eu vou adicionar uma nova coluna. Adicionar igual aqui, só para poder a gente fazer o upgrade. Field 3. Salvei. Vamos fazer a nova migração aqui, ó. Nova coluna field 3. Geramos o script. Ó, ele não reclamou mais porque ele carregou a configuração certinha de que não era mais para fazer track de modificações que deixa lento. E agora o upgrade. Ó. Aí ele reclamou. Provavelmente, meu script, meu plugin ainda não está fazendo aquele batch que o SQLite não funciona direito o alter table, né, que eu mostrei para vocês em sala. Então eu tenho que fazer uma atualização aí no projeto ou fazer em gravação aqui com vocês. Vou abrir já já e mostrar como é que eu faço todo o projeto, todo o serviço. Então aqui, ó, ele não conseguiu fazer o alter table por causa daquela limitação que eu conheço já do SQLite, certo? Que ele não é legal com o alter table dele padrão. Então eu vou já, depois de terminar de explicar aqui, mostrar como que eu trabalho no projeto Flask Starter, certo? Mas beleza, fizemos a conexão com o banco, funciona, tá? Esse aqui foi o problema lá só daquela configuração que se a gente quisesse corrigir manualmente, a gente viria aqui, ó, em database, e se eu não me lembro, se eu não me engano, é aqui, ó, vírgula, batch, uma coisa assim, eu use batch, uma configuração do SQL Alchemy que a gente lembra que eu fiz manual com a gente, né? Que configura para ele usar o modo cópia do SQLite. Um problema que deu na outra aula com SQLite, quando eu queria fazer as migrações nele. Isso aqui é coisa boba. Eu corrijo no projeto para já ficar automático. É só alterar o template. Mas beleza. Funcional, temos a extensão do banco de dados e tudo mais. Felipe, se eu quisesse adicionar um blueprint, como é que eu faço? Vamos lá. Quero adicionar um blueprint. Flask, Python, manage, plug, blueprint. Vamos supor que eu quero que tenha templates. Então eu vou botar plug blueprint, o nome do blueprint, blog.
Eu quero que tenha o diretório de templates. Criei. E já está registrado lá, ó. O meu próprio script do Flask Starter aí já coloca nas configurações. Olha só aqui, ó. Deixa eu reduzir aqui o nome dessas árvores aqui, ó. Já foi colocado aqui nessa lista, ó. Temos aqui, ó, o do database e temos aqui o blog. Esse blueprint do blog já está aqui, ele já vai ter acesso. Aí olha só, eu já crio ele com uma estrutura tipo de Hello World. Então se eu fizer aqui o run server, ele vai estar disponível, viu? Vamos brincar aqui, ó. Acho que é /blog, ele vai ter acesso. /blog. Tá aí, ó. O blueprint já está plugado. Hello from blog. Legal? Então ele cria e já configura a conexão para nós. Melhor que fazer manualmente, né? Mas ele criou onde, Felipe, o blueprint? Não é no XT, é no Blueprints. Ele cria um diretório com o nome que a gente mandou. Como só tem um, aí o VS Code coloca aqui numa linha só, certo? Se tivesse mais, ele ia organizar a árvore direitinho. Aí dentro tem o diretório de templates, que por enquanto não tem nenhum. O arquivo init, que também é vazio. E o blog é que tem o código do Blueprint, ó, que a gente já viu em sala, ó, onde a gente pode plugar nossos próprios, ou colocar nossas próprias rotas. E aqui mesmo a gente já tem a função que registra o Blueprint no app, mas que é o Dynaconf que chama para nós. Fechado. Tudo bonitinho. Mas aí, beleza. Aqui cria um blueprint, de certa forma é um formato que a gente já conhece. Mas, Felipe, aí não tem um que adiciona o login. Eu quero ter o controle de acesso, ter o login required numa rota, tipo essa rota aí do blog. Eu quero que ela não deixe quem não está logado acessar. Flask Login é uma extensão, pelo que eu entendi. Então, como é que eu crio aqui? Muito simples. Eu não tenho um comando para isso, porque aí os plugins vão ter seus próprios modos. Mas a ideia básica é seguir esse modelo aqui, ó. Ter na nossa extensão uma função com essa assinatura. Vou até copiar. E fazer a configuração convencional da extensão. Como? Vamos criar aqui. O nosso é de autenticação, né? Então eu vou chamar aqui, ó. Vou criar aqui o alt.py. Por enquanto aqui não faz nada, certo? Vamos trazer Vamos colocar nos requirements, né? O Flask Login. Coloquei, deixa eu parar aqui o projeto, deixa eu instalar o Flask Login. E só instalou o Flask Login porque o resto já estava. Beleza, eu já vou estar com ele disponível lá. Então, de quem que eu preciso para configurar o controle de autenticação? From Flask Login. O meu autocomplete só vai funcionar se eu fechar e abrir de novo o Visual Studio, né? Peraí. Importe a nossa classe, ó, Login Manager. A gente instancia ela global, porque a gente precisa dela em outros cantos. E aqui dentro a gente faz o init app. Login manager.init app. Pronto, toda extensão que a gente for plugar no nosso projeto nesse formato vai seguir esse modelo. Aí aqui a gente vai só importar Flask no return aqui, tá? Para manter a compatibilidade. Então, Flask import Flask e type import no return. Beleza. Isso aqui já deixa pronto para plugar o Login Manager na nossa aplicação, mas a gente precisa fazer o quê? Lá na configuração. Dizer para ele, ó, nas configurações aqui, deixa eu formatar aqui
Eu apertei Ctrl Shift I para formatar automático, não é isso que eu quero. Então, como é que a gente faz? Ó? É só listar aqui. Blog. Deixa eu botar antes, por ser uma extensão. Uma string, ó. Blog receitas. Ponto. xt.out. Dois pontos. init app. Vejam que só mudou o nome do arquivo Python dessa nova extensão que eu estou querendo plugar. Mas e aí, Felipe? Eu lembro que o Login Manager a gente precisa dizer uma classe que vai ser a tabela de usuário, como carregá-la, para poder o Login Required funcionar, né? Então, pronto. Aqui é só a configuração de autenticação, já está configurado, mas vamos criar o que precisa. Vamos aqui. Vou fazer no Models mesmo. Então, olha só. Pronto. Blog receitas.xt.out import Login Manager. Ah, não, aqui eu não preciso dele, não. Aqui é o user mixing, né? Um login, Flask login, import e user mixing. Eu vou precisar, porque eu vou precisar fazer o loader, né? Aí vamos supor aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Class usuário. Também vai ser um modelo. E vai ser um user mixing. ID aqui sempre vai ser igual, né? Para nós, por enquanto. Nome. E senha. Eu estou agilizando só para a gente não precisar dar aula de novo disso, certo? Então tem aqui, e vamos fazer o seguinte, já vamos configurar aqui o user loader, né? Então, ó, from log receitas.xt.out, import login manager. Login manager, ponto. User loader. Pronto, aqui é só para ele saber como ele carregar um usuário a partir do ID. E aí, ó, tá bonitinho. Deixa eu configurar. Eu tenho o AutoPep instalado, não? Não, tem não. Beleza. Então, ó, fiz aquela nossa configuração. Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui importou por engano. Fiz a nossa configuração. Usuário, como carregar, tem a nossa tabela que vai ser usuário no banco, beleza, maravilha. Só para não dar pane com as migrações, deixa eu excluir o script. Esse script aqui, né? Porque eu ainda não corrigi aquele bugzinho do SQLite do Alter Table. Beleza. E agora, lá no nosso blog, cadê? No Blueprint Blog, ó, eu quero que essa rota não seja acessível por quem não está logado. Tudo que eu preciso é marcar. Flask login, import, login refresh não, required, e eu marco. Marquei. Será que vai rodar? Vamos testar. Ó. Primeiro vamos atualizar o banco, né? É que o terminal não está coisado. Ó. Lembrando, para usar o migrate ainda está externo, né? Então, Flask app igual blog receitas. Geramos, maravilha. Ó. Vamos ver a mensagem toda para ver se não veio nenhum erro. Veio não, nenhum warning. Flask DB upgrade. Foi, maravilha. Vamos mandar rodar. Ó. Está rodando. E vamos tentar acessar a rota blog, né? Primeiro a normal. A rota barra eu não coloquei bloqueio. Tá aí.
Agora a rota do blog. Não autorizado. A gente, de certa forma, foi mais novidade, mais complexo. Por quê? Porque é uma nova forma de organizar o projeto. Mas depois que a gente acostuma, gente, esse modo aqui fica mais fácil de manter. Por quê? Quero adicionar uma nova extensão. Eu já sei que eu tenho que ir lá na XT, colocar um novo módulo para dizer como plugar. Quero criar um novo blueprint. Crio com o comando e eu vou ter o blueprint aqui todo dentro do próprio diretório dele. E internamente eu faço o que eu quiser. Fiz uma nova configuração. Venho no Settings e adiciono aqui na lista de extensões do meu projeto. Ah, não, essa extensão eu quero desativar, é a versão antiga da API. É só tirar dessa lista, ele não vai conectar, mesmo que ela ainda esteja no código. Vamos ver um exemplo? Deixa eu ver. A gente fez o Alt, já tem o banco de dados. Quais eram as outras extensões que a gente usou, gente? A gente fez a de autenticação, a gente fez o do banco e a de migração. Eu mostrei para vocês alguma outra extensão já? Vamos fuçar aqui, que eu acho que eu já mostrei algumas outras. Quando vocês quiserem ter uma ideia de que extensões estão disponíveis, vem na página do Flask, que aqui embaixo, ó, se você descer na página inicial, vai ter um monte de exemplo aqui, ó. Cadê? Tarará, tarará. Performance, tá aqui, ó. Por exemplo, eu quero fazer caching, aqui vai falar da biblioteca, da extensão Flask Caching. Eu quero conectar com o Mongo, tá aqui, ó, como é que conecta com o Mongo. Quero usar o Celery, que é de threads, né, para rodar em tarefas em background. Não tem vários, mas eu acho que eu falei de alguma outra extensão com vocês. Ou não? Não. Acho que não, né? Essas são as principais que eu falei com vocês, que eu usei. Então vou criar um blueprint novo ali, só para a gente ver eles lado a lado. Deixa eu parar aqui o servidor, né? Ó, vou criar agora um blueprint sem template. Opa, é plug menos blueprint. E agora vai ser users, por exemplo. Criei e ele já coloca aqui no settings, viu? Ó, show. O negócio é que como eu coloco, ele não bota quebra de linha, mas ó. Se eu organizar aqui para ficar mais legível para nós, ó. A gente tem aqui, ó, a lista de extensões e blueprints que o nosso app vai carregar com ele. Então, quando a gente cria um blueprint, ó, ele já adiciona aqui na lista para ser carregado dinamicamente. E ele vai estar aqui na nossa lista, na nosso diretório. Ó, blueprints agora tem blog e tem users. E cá está o diretório do nosso blueprint com o hello from user já pronto, né? E ó, sem dizer que usa um template. E o resto, gente, é criar as rotas, fazer a navegação, para encontrar os outros blueprints, né, as outras rotas, usar o URL for corretamente, certo? E por aí vai. Deixa eu ver aqui outros detalhes que eu quero mostrar aqui para vocês. Os templates, claro, né? Eu já coloquei aqui um template index que a gente pode usar como base para os outros, certo? Igual a gente vem fazendo. Já criei um diretório static onde a gente pode colocar nossos JavaScript e CSS. Tenho aqui o Alt, o Configuration, o Database. Basicamente são eles, né? Até agora. Deixa eu lembrar aqui.
Projetos, mural. Acho que no projeto de vocês eu estou usando alguma outra extensão. Migração, deixa eu olhar aqui no Requirements. Tarará, Flask. Ah, o Bcrypt. Tá aí, ó. A gente não tem o Bcrypt ainda lá. Felipe, quero usar o Bcrypt. E agora, como é que eu faço a conexão? Ele é uma extensão, não é um blueprint. Então vamos configurar. Vamos lá, ó. A gente vai lá no diretório de extensões. Deixa eu diminuir os outros aqui para a gente não ficar confundindo, tá? Então, vim no diretório de extensões, vou criar um módulo que eu vou chamar de crypt.py, só porque eu quero, eu vou usar esse nome. Ah, tenho que adicionar o bcrypt, né? Requirements, ó. Bcrypt. Tenho que instalá-lo. A gente vai ver aqui, ó, que ele instala só o bcrypt, só ele, ó. E o Flask bcrypt, maravilha. O meu code não vai reconhecer, né, a nova instalação. Então vamos lá de novo. Pronto, tá carregando aqui. Mas aí a partir de agora, precisa do Flask. Por que você reclamou aqui? Não carregou ainda. Aqui, import, bcrypt. Importar aqui o noReturn também. Esse noReturn, essa tipagem aqui, gente, não é obrigatório, tá? Lembrem que isso aqui é coisa nova do Python. Para a gente poder... Isso aqui não torna o código tipado de verdade. Isso aqui ajuda as ferramentas de correção de código. E aí, bcrypt.initapp, pronto. Isso aqui é o que a gente precisa. Aí como é que a gente pluga? A gente vai lá no Settings e adiciona ele aqui, ó. Eu gosto de botar na ordem, tá? Blog receitas.txt.crypt::init_app, vírgula. E a gente lembra, eu acho que eu mostrei na turma de vocês, que uma das configurações que a gente pode fazer é o número de rounds, né? Deixa eu olhar lá, ó, na documentação. Cadê o bcrypt aqui? Não tem. Deixa eu carregar aqui. Tralalá, vamos, internet. Carregou. Só ver aqui como é o nome da configuração da variável de ambiente. Tá aqui, ó, bcrypt log rounds. É onde a gente vai dizer quantos rounds o algoritmo vai rodar em cima da senha. Igual, aí por padrão ele vai com 12, tá aqui 14. Pronto. A partir de agora, onde eu quiser usar o bcrypt, é só eu importar esse objeto aqui. O bcrypt daqui desse arquivo. Então, a gente tem aí, gente, uma forma rápida de plugar extensões limpa, ó, porque cada extensão está configurada no seu próprio arquivo. Então, não tem perigo da gente confundir, certo? Cada extensão separadinha. A conexão é por configuração, então se a gente quiser, de repente, testar uma outra versão, outra forma de configurar, é só criar outra extensão lá, com outro jeito. E nos settings escolher qual utilizar. Aí não precisa excluir outro ou modificar.
Então a gente tem um projeto todo modular, bem mais perto do 12 Factor App do que a gente estava fazendo manualmente. É claro que a intimidade com o uso dele vai do uso, né? Então não é... Sai, música. Não é assim só de ter visto eu fazer que vocês já vão sair feras em utilizar, mas ele está disponível publicamente. Só que eu disse a vocês, a gente viu aqui, né, que o meu projeto está com bug. E agora, Felipe, como é o seu processo de trabalho em atualizar o seu projeto Flask Starter? Vamos aqui. Vamos para o repositório dele de novo aqui, ó, diretório. Eu já sei que o bug é na configuração do banco. Então eu venho aqui em Database, ó, no meu template do Database. E eu lembro que é alguma coisa que eu tenho que adicionar aqui, porque é o que a gente fez já em sala. Então não estou adivinhando a solução não, viu, gente? É porque na nossa aula anterior a gente já corrigiu esse bug. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou ver aqui, onde foi que a gente corrigiu? Acho que foi aqui, não foi? Foi. Tá aqui, ó. É no migrate. A gente adiciona esse render as batch. E eu vou colocar isso aqui lá no template. Bem aqui, ó. Olha que lindo. Salvei. E agora? Agora eu vou fazer o meu processo, né, de publicação. Eu fiz foi no main mesmo, porque é um hotfix, né, uma correção rápida. Mas eu vou diferenciar aqui a versão, vai ser a 03.2. Vou salvar aqui, e toda vez que eu mudo a versão, vou alterar aqui também, porque aqui eu tenho um comando que diz a versão do projeto. Kid, tá aqui. Salvei. Vou fazer meu commit. Hotfix. É que eu consertei aqui. Render as batch for SQLite 3 compatibility. Acho que escrevi o inglês certo. Vou fazer o push só para o GitHub ficar atualizado, mas isso não tem ligação com o pipe. Vou abrir o terminal, ó. Olha como é que eu faço. Meu fluxo de trabalho aqui, quando eu altero algo, quando eu corrijo um bug, adiciono uma nova funcionalidade. Eu testo localmente. Então, só que deixa eu testar localmente. Embora eu tenha criado aqui no meu projeto o diretório de testes, eu ainda não fiz testes sólidos para fazer tudo automatizado, certo? Aqui não está ainda rodando, não. Então, vamos ver aqui. Primeiro, deixa eu ver se já está o mais novo. Já, ó. O Poetry já botou o mais novo aqui disponível. Então, deixa eu rodar aqui Flask init, Flask starter, init teste, teste não, exemplo render. Ele não está usando o global, tá? Está usando esse aqui do projeto. Sempre antes de subir, como eu ainda não automatizei os testes, eu gosto de fazer essa testada manual mesmo. CD, que eu chamei de exemplo render. Deixa eu mudar para o ponto .venv do projeto aqui. Ah, mas ele aqui instalou o Flask Starter mais antigo. Então deixa eu desativar aqui. Eu vou usar o do projeto raiz mesmo, senão ele usa a versão antiga e não essa que eu estou editando. É 032 mesmo. Beleza. Aí se eu mandar plugar um banco de dados, ele vai instalar e configurar, beleza? Aí vamos lá, vamos tentar fazer o serviço aqui. Eu crio aqui dentro, depois eu excluo, tá? Aqui. Exemplo render, tá aqui o models, ó, com aquele nosso, igual a gente fez agora há pouco. Aí deixa eu só importar aqui para eu conseguir. Não tem essa vírgula não.
Vamos lá, vamos ver se ele consegue rodar aqui. Deixa eu ver se eu criei o script com a configuração correta aqui, a extensão database. Pronto, tá o render as batch, então já é para funcionar. Como eu sei que isso aqui funciona, eu não vou testar aqui à mão, porque isso aqui fica chatinho. Então, quando eu tenho uma versão estável, o que é que eu faço? Deixa eu remover aqui esse diretório de teste. Quando eu tenho uma versão estável, gente, basicamente, o que eu faço é o seguinte. Meu gitignore está todo configurado? Tá. Maravilha. Eu abro um terminal e digo poetry build. Ele gerou aqueles arquivos para mim, ó, do 0.3.2. Estão aqui, ó, no diretório dist 0.3.2, ó, os dois. E agora, poetry publish. E o que é que ele vai me pedir? Meu nome de usuário no Python, no PyPy e minha senha. Deixa eu ler aqui minha senha que eu não lembro decorando. Eu não vou ler falando, obviamente, né? Achei. Eita, é longa. Tananã, tananã, tananã. Tá digitando ali, viu? É porque as senhas no Linux ele não fala nem quantos caracteres tem. Tananã. E mosca, velho. Tananã. Fez o upload. E a partir de agora, essa nova versão já está disponível lá no PyPy. Se eu acessar aqui, ó. .3.2 já está público. Meio minuto atrás. Já está com a correção funcionando. Ah, professor, e aquele projeto que a gente estava usando a versão anterior? A gente faz assim, ó. Deixa eu voltar lá. É só aquilo ali que eu faço, gente, quando eu tenho alguma novidade para colocar no projeto ou corrigir um bug. Por causa do Poetry fica bem mais fácil. Quando não tinha o Poetry era muita mais coisa. Aí agora, é claro, o meu script aqui do banco de dados, ele já existe. Então ele não vai alterar, certo? Eu precisaria colocar aqui manualmente, porque ele cria esse script aqui na primeira vez que eu mando plugar um banco de dados, tá? Mas a partir de agora, ó, o nosso requirements não diz a versão, aí a gente só manda atualizar, instalar de novo o Flask Starter, para ele pegar a versão última. Então, se eu abrir aqui um terminal, pip install -r requirements, ele vai pegar a versão nova do Flask Starter, quer ver? Ou eu tenho que mandar atualizar, deixa eu olhar aqui se ele baixou, só por curiosidade. Flask Starter. Não, baixou não, então eu tenho que mandar atualizar. Então, se eu já tenho instalado e eu quero atualizar, pip install. Não é pip install. Deixa eu lembrar aqui. Eu acho que vai ser upgrade, mas eu não lembro decorado, gente. Install. Não, não tem upgrade. Deixa eu pedir ajuda do install aqui. Pip install -help. Taranã. Upgrade, é. Então eu vou instalar só ele lá, ó. Pip install -u Flask Starter.
Se eu estivesse usando o Poetry, era outra, ou era só dizer Poetry install. Aí ele atualizava tudo. Tá aí, ó. Instalou o 3.2. Pronto, estou com o corrigido. Tem coisa mais legal do que ter uma ferramenta que automatiza trabalho para nós? É claro, como eu disse, como é novidade, a estruturação nova aqui, vocês podem achar mais complexo. Mas acreditem, diminui isso aqui. O organizar assim melhora o nosso trabalho, porque está tudo separadinho. Ah, tá errada a configuração do banco de dados. Você não vai pegar um arquivo que tem todas as configurações, você vai lá na extensão que configura o banco de dados. Ah, eu quero conectar a outro banco de dados, né? É uma configuração. Então vai lá no settings e muda. Mas Felipe, isso aí está funcionando? Isso aí roda lá no Python Anywhere, que é o mais importante, que é a nossa hospedagem? Roda sim. Vamos aqui, ó. Ah, não é no Chrome, não. Pera. Eu já estou até com o Python Anywhere logado aqui. Mas eu já tinha feito, eu já tinha trazido para cá o que é que eu fiz aqui? Eu entrei no meu Python Anywhere, vim no diretório do meu usuário, né, que é o Elógico nesse caso, abri o terminal e no Python Anywhere, lembrando, para a gente ativar um Python virtual, não é source, não sei o que, é work on, então, work on.venv, que é um que já existe, eu já tinha criado, está ali ativo. Aí o que é que eu fiz? Ó, tem até no histórico aqui, ó. O que eu fiz foi pip install Flask Starter. Deixa eu atualizar aqui, ó, porque ele ainda está no. Se eu tirar aqui, ó, qual a versão que está aqui ainda? 3.1, vamos atualizar, ó. Atualizei. Maravilha. Aí, Felipe, eu quero iniciar o projeto no Python Anywhere. Vamos criar um. Vou fazer o processo aqui de novo. Gasto uns 30 segundos do terminal no dia, viu? Então, atualizei, né? Ou instalei. Aí agora, Flask Starter ou init outro. Eu vou chamar o projeto aqui de outro. Ele vai criar toda aquela árvore. Ele vai clonar um Python, mas aqui não vai ter utilidade, certo? Só que como ele criou, como cria o requirements, a gente manda instalar nesse venv que está ativo aí já já. Tananã, tananã. Essas instalações são no venv que não vai ter uso. Isso é só porque a gente está criando localmente. Se a gente estivesse clonando de um GitHub, não ia precisar dessa parte, né? Aí, vamos instalar só os requisitos nesse Python virtual. Ah, tem que entrar no diretório, né? cd outro. Instalado tudo, beleza. Inclusive instalado, que já estava satisfeito o Dynaconf, o Flask Starter na última versão, maravilha. E agora? Agora é a configuração do nosso web app. Porque agora aqui já... Ah, não, fazer as migrações, né? No caso aqui, como eu não automatizei ainda, export, Flask app, ou igual, outro, Flask DB init. Aqui é porque eu estou criando o projeto no Python Anywhere, tá? Aí ele reclamou por quê? É um warning. Ah, não, é aquele mesmo warning. Poxa, eu errei o nome, foi? Ah, gente, no instante eu fiz e funcionou tudo. Eu tô com o projeto rodando, ó. Se a gente vier aqui, toda vida que eu vou mostrar as coisas para vocês, tem que um novo bug surgir, né? Que aqui já é, ó, um projeto criado com ele rodando. Que chato. Vamos ver aqui o porquê. Terminal.
Vamos ler direito esse erro aqui. Eu não fechei o terminal, é para estar aqui ainda, né? Tananã. Extensão migrate. Será que é porque não instalou? Deu alguma pane aqui? Ah, tá. Eu não pluguei um banco de dados ainda, né? Qual é a arrumação? Flask Starter. Flask Starter. Python. Manage. Só vai ter banco se eu plugar, né? Agora vai. O detalhe é que a gente tem que instalar isso aí no Python virtual do Python Anywhere, nesse caso aqui, né? Que tudo que o meu script está fazendo aí é fazendo no Python virtual, que no Python Anywhere não funciona. Estou mandando instalar só para deixar claro para vocês a sequência, porque tudo isso já está instalado. Deixa eu limpar aqui a tela. Aí agora sim. Agora sim, vamos iniciar as migrações. Maravilha. Ele está reclamando aqui só porque não tem aquela configuração de evitar as trackings, né? De modificação. Depois, db migrate para gerar o script. Eu chamei BD ali, né? Eu estou digitando errado. É aqui, gente. DB migrate. Pronto. E DB upgrade. No caso aqui, ele fez no SQLite. Por quê que ele fez no SQLite? Fechei ali. Porque o nosso settings, que é criado aqui, ó, ele vem com aquele padrão que eu mostrei a vocês, que é voltado para o SQLite, ó. Então, o que a gente faria aqui para ir para o MySQL? Mudar a string. Então, vamos mandar para ele fazer o upgrade no MySQL. Vamos criar um banco de dados para ele aqui. Vou chamar aqui de outro. E vamos mudar essa configuração lá. SQL. Aqui a gente vai mudar um bocado de coisa. Barra, barra. O nome do meu usuário é lógico. A senha eu pego já já. É arroba, barra. É lógico, cifrão. Outro, né? Que eu chamei. Aí deixa eu pegar a senha em outro arquivo aqui, porque eu não lembro. E vocês sabem qual é a senha do meu banco aqui, por causa dos exemplos. Mural. Tem aqui, não tem? Mural? Tem. Só para fazer funcionar no MySQL também, mostrar que é tudo configuração igual dos outros. Botei, salvei. Vamos mandar ele agora fazer a migração do banco para o MySQL. Ó. Então vamos voltar lá no terminal. Aqui. Lembrando que essa parte aqui é só porque eu não fiz ainda o manage fazer automático para nós, né? Flask DB upgrade. Será que ele criou mesmo a tabela? Porque aqui esse warning é de novo lá do track modification, depois a gente pode desativar. A gente vai lá no banco, deixa eu fechar aqui esse terminal, porque senão ele vai deixar abrir outro, né? A gente vem aqui no banco, ó, o outro aqui, vamos ver se tem a tabela. Show tables. Oxe, não criou a tabela. Ah, eu não conectei, né? Ou conectei. Deixa eu olhar lá no terminal. Oh, vai.
Ele criou a tabela, mas não instalou não colocou a nossa, né? Vamos ver aqui. Acho que eu não fiz o import aqui, não foi? Ah, ele não tem nenhuma entidade sendo mencionada, né? Nunca que ia funcionar, né, gente? Agora ele vai poder criar a tabela lá. Vamos voltar lá nos terminais e mandar de novo. Deixa eu clicar para abrir um logo direto do diretório. Tananana. Tananana. Ativar o Python virtual aqui no Python Anywhere. Dizer quem é. E mandar fazer o upgrade. Pronto. Tecnicamente é para ele ter criado, hein? Fechei o terminal. Vamos lá no banco de dados de novo. Essa minha conta aqui do Python Anywhere é a da bagunça, né? Que depois eu vou fazer uma limpeza. Ó, esperando o homem que conserta a bicicleta ali. E tá aí e não criou. O que é isso? Oxe, ele não tá detectando, é? Ah, não, é porque eu fiz o upgrade, mas eu não fiz a nova migração, né? O script lá não tinha ainda para mandar criar aquela tabela. Tem que fazer uma nova migração, porque agora tem uma tabela conectada, né? Então vamos de novo. Distrações do Felipe, coisa que vocês também podem acontecer com vocês. Minhas aulas é sempre assim, né? Sempre tem uma coisa que eu me distraio e fica essas vergonhas passando vergonha assim. Muito bem. Eu tenho que fazer uma nova migração. Então vamos lá. Agora tem example. Pronto, agora ele vai dizer, ó, detectei a tabela example para adicionar, porque o script anterior ele não tinha detectado nada. Aí agora a gente faz o upgrade. Pronto. Agora ele colocou. Aí agora sim, para deixar de ser distraído, eu vou lá de novo. Foi um vai e volta, não foi, gente? Isso aqui só nessa distração que eu tive. Não se envergonhe quando acontecer com vocês, viu? Fique só que nem eu, nervoso. A pessoa desenvolve um plugin para fazer o projeto todo rodar e se distrai com a coisa básica. Normal. Tá aí, agora tem a tabela example no banco. Então tá conectando com o banco, criando. Depois eu vou adicionar um comando no Flask Starter para fazer a CX ali por nós, sem a gente precisar ficar exporta o app, não sei o que, tá? Então, temos aí uma ferramenta. E para configurar, para ele funcionar, porque por enquanto, se a gente acessar, ó, é o projeto exemplo, ele é o outro. Qual foi a configuração, Felipe? Eu vim aqui na minha web app, disse qual é o projeto, ó, aqui está exemplo, é o outro, né? Agora o nosso é o outro. Vou dar aqui para o nosso novo projeto. E no WSGI, que é a configuração para a nossa hospedagem aqui no caso, como agora eu uso o DynaConf, eu posso tirar as menções aqui ao .env, ó, a gente não precisa mais carregar as variáveis manualmente. E aqui eu altero para outro, que é o novo projeto, outro, lembrando que o nosso app, a nossa hospedagem só roda um por vez, por isso que às vezes eu altero aqui manual, né? E outro. Salvei, reiniciei a hospedagem, né? A nossa aplicação. F5 e tá aí o nosso projeto rodando. Então, se você não tem um computador legal ou o computador que você está usando não é seu e vai desenvolver tudo no Flask Starter, siga mais ou menos o proceder que eu fiz aqui, sem os erros, tá? Olha o tempo que nos roubou de terminar, ó. Foi mais ou menos uns 30 segundos mesmo, porque eu já tinha feito o teste hoje de manhã, já tinha comido 30. E agora, todo bonitinho, todo configurado, rodando. Então, se você vai fazer, é aqui. Mais um detalhe. O projeto de cada equipe, a gente não vai desenvolver no Python Anywhere. Ele vai ser clona ou faz o deploy a partir do GitHub, upgrade no banco, reinicia o servidor. Quem é que ele não vai precisar de instala os requisitos, né?
Quem é que vai precisar fazer todo esse procedimento? É de vocês nos ambientes de desenvolvimento de vocês, seu computador, o seu Python Anywhere pessoal, se você for trabalhar assim, beleza? Então, gente, essa era a ferramenta, com um monte de automatização. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Querem que eu faça mais coisa? Felipe, explica de novo tal parte que para mim ficou confuso. Vou beber água enquanto vocês escrevem ou falam. Tá pensando, João? Beleza. Depois que instala ele, o único uso é iniciar um projeto. Depois que inicia o projeto, é tudo Python, Manage e um comando. Felipe, onde é que você tirou a inspiração para fazer essa ferramenta? Pode ser uma pergunta que vocês podiam ter feito para ficar bem legal, do Django. O Django é um concorrente do Flask e é mais maduro. Não é melhor nem pior, ele é mais maduro. E o Django, ele até agiliza mais coisas, só como eu disse no início do semestre, ele esconde muita funcionalidade dos iniciantes. Ele já cria os usuários, já cria controle de login, um bocado de coisa, certo? Então ele esconde muita coisa. Mas o Django tem uma coisa legal que é esse o meu projeto fazendo, que o Flask não tem, por padrão. Ele, quando a gente cria um projeto com ele, deixa eu achar aqui, eu acho que é o Get Started. Quando a gente instala ele, cadê? Oxe, gente, cadê a documentação aqui do... Tá aqui. A gente instala ele, né? Ó, instalamos o Django. Aí, para criar um projeto, ele tem um comando tipo o meu Flask Starter que eles chamaram de Django Admin. Aí você diz Start Project, o meu é init, e o nome do projeto. Criou toda uma árvore lá já com as configurações prévias. Aí depois, ele criou lá um script chamado Manage, e esse Manage tem os comandos, ó, run server, dizendo a porta. No nosso caso, a gente chama blueprints, eles lá chamam de apps, para criar o mesmo conceito do blueprint, só que lá chama Start App. Ele vai criar uma estrutura para o app com umas coisas internas já prontas. Para criar as entidades no banco, ele tem o que o meu ainda não tem, né? Que é o Make Migrations. Então, me inspirei no Django. O Flask, ele é tão leve, tão assim, olha, para quem quer fazer, mesmo que não... Quem quiser pode usar o Flask sem usar mais nada. Então, o Flask tem essa filosofia, ele não tem essa ferramenta. Aí a minha ferramenta adiciona isso, de certa forma, a quem está desenvolvendo com Flask e gosta um pouco do jeito do Django fazer. Pois é, foi lá que eu me inspirei. Não vou fazer igual, né? Mas me inspirei. É óbvio que lá eles já devem ter otimizado um bocado de cor de desempenho. Como são desenvolvedores com certeza mais experientes, e é uma comunidade, né? O meu ali, por enquanto, só tem eu e a colaboração do Igor. Mas como é só eu não tenho a mesma experiência de uma comunidade inteira. O Django tem 10 anos, essa minha ferramenta tem 3 meses. Então eles já devem ter otimizado um bocado de coisas, algumas práticas eles já devem ter adotado para tornar mais fácil de manter o projeto do que a minha. Eles têm testes automatizados, com certeza, o meu não tem ainda. Mas é isso aí. Aí conforme aparecer mais gente para colaborar, ele cresce, né? De repente eu
eu vou e submeto para o Flask e o pessoal do Flask adota de repente. Ou se sente estimulado e faz um melhor do que o meu, né? Essa é a ideia do open source, a gente propor ferramentas e quem quiser usar. Então, gente, eu espero que essa ferramenta venha usar a facilitar para vocês criar o projeto já bem organizado, bem modular e no jeito moderno de ser, que é o material da aula de ontem da outra disciplina. Se não tiverem mais perguntas, eu vou agora fazer a chamada. Mas enquanto eu faço a chamada, alguém que tiver uma pergunta, é só falar. 23/9. Ângela. Presente. Cristina. Cristina, eu vim entrar agora aí. Acho que a internet dela estava oscilando. Eu vi aparecer aí. Cristina estava. Daniele. Presente. Eduardo. Presente. Lucas. Presente. João. João tá aí, que tava falando comigo. Beleza. Letícia. Presente. Eduarda. Presente. Matheus. Presente. E Mirella. Presente. Muito bem. A turma toda presente, vocês se garantem. Gestão e trabalho em projeto modular. Flask Starter. Foi o tema da aula de hoje. Muito bem, gente. Chamada feita. Mas a aula é a tarde toda, né? Só que eu não vou continuar aqui para não matar vocês de cansaço. Qual é a atividade para vocês complementarem essa carga horária de hoje? Usar o plugin, se inteirar. Instala ele com o pip install, tenta criar um projeto, rodar e etc. O Igor, boa pergunta, João. O Igor que colaborou, deixa eu ver, acho que eu estou com o repositório aqui, não estou? Tô. O Igor deu essa ideia aqui de eu estudar, que eu ainda não terminei, certo? Ele sugeriu, ele botou até em inglês, que a gente está tentando botar aqui todo em inglês. Deu dar uma olhada nesse cookie cutter aqui, mas uma coisa que ele fez foi uma issue que já estava fechada. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui as issues que já foram resolvidas. Foi um pull request. Tá aqui. Ele me lembrou que o DynaConf tinha um novo jeito de utilizar, o meu código estava de um jeito, e ele submeteu a alteração. Deixa eu ver aqui. Ó. Eu estava fazendo do jeito antigo do DynaConf funcionar. Aí ele mandou qual era, de acordo com a nova documentação, qual era o formato. E a outra colaboração dele foi também do Flask, de como adicionar as views. Eu estava adicionando do jeito antigo, que era importar. Aí ele me lembrou que agora a gente podia assim, usar essa função aqui para fazer a conexão. Era isso. Foram colaborações curtas, mas foi legal a sugestão dele. Inclusive foi em cima dos templates, tá? Porque aí torna o código mais moderno, né? Mais de acordo com a última versão do Flask. Pequenas colaborações são úteis, viu, gente? Em código assim de projeto open source. Às vezes você vê, é só um erro numa palavra, mas é uma colaboração. Melhora a visibilidade do projeto. Ó, já pensou? Olha que tradução errada, olha, tá escrito tudo errado aqui. Aí vem alguém que colabora com o idioma. A pessoa não sabe programar, mas sabe corrigir a documentação. Então isso aí também é colaborar com código livre. Muito bem, espero ter inspirado vocês. Lembrem dessa atividade, tentem já começar a usar, instalar e usar o Flask Starter para criar intimidade, porque vai ajudar a organizar melhor o projeto para vocês, tá bom? Então, desejo a vocês uma boa tarde e a gente se vê na aula da outra disciplina amanhã. Lembrando que a gente está terminando aí a primeira etapa e a partir da segunda, nossas aulas vão ser quase todas de laboratório. A gente vai entrar aqui
Eu vou só dizer um oi para vocês e vai todas as equipes, cada uma pro seu Meet, e eu fico aqui só para tirar dúvida. Vai ser tipo uma consultoria. Deixa de ter aula assim. Eu acho que vocês já estão até cansados, né? De só aula eu mostrando coisa. Aí vai ser a hora de fazer, mão na massa. Metade do semestre todinho é só mão na massa agora. Valeu, pessoal. Boa tarde para todos, viu? Foi um prazer. Encerrar a gravação.